A história de Jó é bem conhecida na Bíblia Sagrada. Ela está registrada no mesmo livro de seu nome, do Antigo Testamento. Jó era um homem de boa índole, muito bem afamado e rico. Ele vivia em uma terra chamada Uz. Ele era casado. Não é dito na Bíblia o nome de sua mulher. Logo no início de sua história, é visto que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó também contava com muitas propriedades, dentre elas 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, além de muitíssimos servos ao seu serviço. A Bíblia diz que Jó era maior do que todos os outros homens do Oriente. Mas antes de continuarmos a falar da história de Jó, eu peço que você nos ajude deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que postaremos em breve. E sendo assim, vamos ao vídeo. Como já disse anteriormente, Jó era um homem muito bem financeiramente de vida. Ele estava em um momento muito bom, contando com muitas riquezas e servos ao seu dispor. Seu nome significa voltado para Deus. E vemos a prova de sua fidelidade a Deus não só no significado de seu nome, mas também em sua vida, como é mostrado no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, ao que tudo indica, viveu perto do tempo dos patriarcas, possivelmente próximo ao tempo de Abraão. Vemos isso, pois Jó oferecia sacrifícios por parte de sua família, algo vindo dos tempos patriarcais, desempenhando um papel semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Outro exemplo é a duração da vida de Jó, que se ajusta parecidamente ao tempo de vida comum dos patriarcas, vivendo cerca de 2 séculos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Jó 42, versículo 16. Jó é, segundo a Bíblia, considerado por Deus como um dos 3 homens mais justos e piedosos. Vemos isso no livro de Ezequiel. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14, versículo 14. Sua família e filhos eram bem unidos. Eles sempre faziam banquetes, cada um na sua casa, um por vez, e convidavam suas irmãs para comerem e beberem, confraternizando entre si. Jó se preocupava com a vida de seus filhos. Ele desejava que eles sempre andassem em justiça nos caminhos do Senhor, assim como ele. Ele incentivava seus filhos a obedecer a Deus e todos os dias buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios por eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz que num certo dia houve uma reunião nos céus, onde os anjos se apresentaram diante de Deus. Deduzimos que se trata de anjos pela expressão usada, filhos de Deus. E no meio dos anjos também estava Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás, respondendo ao Senhor, e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Jó capítulo 1, versículo 7. Deus perguntou a Satanás se ele havia observado Jó, e visto quão íntegro e reto ele era, não havendo outro na terra como ele. Porém Satanás suspeitava que Jó somente obedecia a Deus por interesse, pelas bênçãos e riquezas que Deus lhe dava, e não por obediência e temor verdadeiro a Deus. Satanás deduzia que se caso todas as suas riquezas lhe fossem tiradas, aí sim Jó blasfemaria contra Deus. Deus sabia que Jó era diferente dos outros homens da terra. Para provar isso a Satanás, Deus permitiu que ele testasse Jó, podendo tocar em tudo o que ele possuía, menos em sua vida. Você encontra em Jó capítulo 1, versículo 12. Depois de Satanás sair da presença do Senhor, com a permissão dele,
foi tirar todos os bens e riquezas de Jó. Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram todos mortos, cada um a fio de espada. Além de Jó perder seus servos, perdeu seus bens mais preciosos, seus filhos, que estavam todos reunidos na casa do seu filho primogênito, comendo e bebendo, quando veio um forte vento derrubando a casa sobre eles, e assim morreram. Mesmo tudo isso acontecendo com Jó, ele não murmurou. Ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e inclinou sobre a terra, adorando a Deus e dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Mesmo tudo isso acontecendo, Jó não pecou, muito menos culpou a Deus por nada. A doença de Jó. Novamente os filhos de Deus, os anjos, se colocaram diante de Deus, e junto deles estava Satanás. Outra vez Deus perguntou a Satanás sobre Jó, falando novamente que não havia servo mais fiel e justo que Jó. Porém Satanás falou que Jó não havia blasfemado contra Deus, porque sua saúde estava em perfeito estado. Mas se ele sofresse, falaria contra Deus. Então o Senhor disse que a vida de Jó estava nas mãos de Satanás, permitindo que ele tocasse em sua saúde, porém não poderia jamais matá-lo. Você encontra em Jó 2, do versículo 1 ao 6. Assim Satanás feriu Jó com uma doença terrível. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Jó capítulo 2, versículos 7 e 8. Jó estava em grande sofrimento por conta de sua doença, e sua mulher não entendia o porquê de um homem tão temente e fiel a Deus estar sofrendo tanto daquela forma. Ela queria que Jó apressasse o fim de tudo aquilo. Então ela sugeriu Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu? Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Jó continuou a adorar a Deus e não pecou. Os amigos de Jó. A Bíblia diz que 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam da sua doença e combinaram de ir até ele prestar solidariedade. Estes amigos provavelmente também eram ricos, assim como Jó. Eles queriam consolar seu amigo tão amado. O sofrimento de Jó era tão grande que quando seus amigos chegaram ao local em que ele estava, não o reconheceram. Quando perceberam que aquele homem era Jó, se compadeceram e choraram muito, rasgando cada um seu manto, e lançaram pó sobre suas cabeças. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra, vendo o tanto que sofria Jó. Após os 7 dias de silêncios, os seus amigos fizeram grandes discursos, cada um dizendo o que achava sobre a situação de Jó. Eles sim estavam tristes com o sofrimento de Jó, mas eles não acreditavam que Deus podia ser injusto e acusaram Jó de ter pecado escondido. Você encontra em Jó capítulo 8, do versículo 3 ao 6. Jó não sabia de nenhum pecado seu. Ele sempre se consagrava ao Senhor. Ele fazia de tudo para não pecar, fazia tudo para agradar a Deus. Ele não entendia o motivo de seu sofrimento e queria uma resposta do Senhor. Jó estava certo de que não cometeu pecado tão grave a ponto de merecer um sofrimento tão intenso como o que vinha recebendo. Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Jó capítulo 6, versículo 24. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Jó capítulo 7, versículo 20. Jó pensava que Deus o castigou sem motivo, e se queixou disso. Mesmo assim, a sua fé ainda estava firmada em Deus, pois ele não deixava de invocar ao Criador dos céus e da terra. Mesmo se queixando de suas dores e sofrimento, ele nunca blasfemou contra Deus.
e mais adiante se arrependeu de suas queixas. Após os amigos de Jó o terem acusado e ele tentar justificar-se, um jovem chamado Eliú falou-lhe sobre o poder do aprendizado através do sofrimento, sugerindo que não é possível entender tudo que Deus faz e que não devemos nunca acusar a Deus de injustiça, porque Ele sabe mais que nós mesmos. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande e em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o teme os homens. Ele não respeita os que julgam sábios de coração. Jó 37, do versículo 23 ao 24. Deus responde a Jó. Depois que Jó e seus amigos terminaram de discutirem sobre a vida em que Jó levava e o porquê de seu sofrimento, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus fez a Jó 70 perguntas, sem direito de resposta, onde toda a sabedoria e soberania do Senhor pudesse então fazer com que Jó entendesse e visse sua ignorância. Deus não explicou o motivo do sofrimento de Jó, mas mostrou a ele seu poder e sua sabedoria. Jó, a partir daquele momento, compreendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Jó, com muita humildade, falou com Deus com grande arrependimento, dizendo que havia falado de coisas que não conhecia. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículo 1 ao 6. Depois disso, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó, falando a eles que eles agiram mal e o que tinham falado durante o desentendimento com Jó não havia sido justo. O Senhor Deus ordenou que eles fossem até Jó e oferecessem sacrifícios, e que através da oração de Jó eles não seriam castigados. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva, caso seja novo ou nova por aqui, e nos ajude a compartilhar a história de Jó com outras pessoas. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar com o vídeo. A restauração de Jó. A Bíblia diz que enquanto Jó orava por seus amigos, o perdoando pela dureza de suas palavras, o Senhor mudou a sua sorte. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42, versículo 10. Jó recuperou sua saúde, ficou com o dobro de tudo que tinha. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Além disso, Deus lhe deu mais 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Rapuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Jó 42, versículo 14 e 15. Após tudo isso, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Você encontra em Jó 42, versículo 16. Ele foi muito agraciado por Deus e morreu com uma idade muito avançada. Na Epístola de Tiago, podemos ver uma referência a Jó como um exemplo de paciência, suportando as aflições que lhe sobrevieram. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, versículo 11. O que aprendemos com Jó? Jó é um exemplo de perseverança e paciência para cada um de nós. Ele nunca perdeu sua fé no Criador, mesmo nas circunstâncias mais difíceis de sua vida. Ele nunca murmurou contra Deus.
Muitas pessoas, por perderem seus bens ou algo que mais lhe agrada, entram até mesmo em depressão, mas Jó se manteve firme, orando e adorando ao Senhor constantemente. Mesmo Jó, com sua mulher lhe pedindo para amaldiçoar a Deus e morrer, apressando o fim de seu sofrimento, ele não o fez. Pelo contrário, continuou adorando a Deus. Mesmo com seus amigos lhe acusando de pecar, em vez de consolá-lo, Jó se manteve firme e com seu coração reto diante de Deus. Talvez o maior ensinamento que aprendemos com o livro de A Vida de Jó é que Deus não precisa de dar satisfação pelo que ele faz ou deixa de fazer. A vida de Jó nos ensina que talvez nunca saibamos o motivo concreto do sofrimento, mas devemos confiar em Deus a todo instante, pois Ele é soberano, santo e justo. Às vezes vemos muitas pessoas justas sofrendo, enquanto pessoas perversas estão se fartando de bênçãos e não entendemos o motivo. Mas o livro de Jó nos traz esse ensinamento que nunca poderemos entender os planos e desígnios do Senhor. Ele faz conforme a vontade dele, e até mesmo o inimigo tem que obedecer à sua voz. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, versículo 25. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas que ainda não a conhecem. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.